Legal, pessoal, tá aí então. Vamos falar sobre os circuitos com diodo em corrente contínua, né, na modalidade de circuito misto. Vamos agora então à nossa lousa digital. E antes de praticarmos um pouco mais, eu gostaria de fazer juntamente com vocês esse exercício. Não é um exercício com diodo, é um exercício que tem apenas resistores, né? E eu gostaria de fazer esse exercício baseado nas informações que vocês já têm na disciplina de eletricidade. É um exercício, então, que eu te dou a tensão no R2, eu não te dou a tensão no R3 e não te dou a tensão no R1. Eu te dou a tensão, a corrente no R1, te dou a corrente no R3 e não te dou a corrente no R2. E tudo aquilo que eu não te dou, eu estou pedindo. Então eu não te dei a tensão no resistor 3 e nem a tensão no resistor 1. Estou pedindo os dois. E eu não te dei a corrente no resistor 2. Estou pedindo essa corrente. Então vamos fazer juntos. Vamos fazer primeiro a parte das tensões. Vamos observar o seguinte: esse circuito, ele é um circuito série ou um circuito paralelo? Na verdade, ele tem elementos de circuito paralelo e elementos de circuito série. Ou seja, o R2 e o R3 eles estão em paralelo. Por que eles estão em paralelo? Porque eles estão começando no mesmo ponto e terminando no mesmo ponto. Isso caracteriza um circuito paralelo. E o R1 ele está em série com o paralelo do R2 e do R3. A gente tem então a ideia do funcionamento do circuito série e do circuito paralelo, então a gente vai aplicar nesse caso. Então, eu sei que a tensão em cima do R2 é de 7 volts. Qual seria a tensão em cima do R3 que está paralelo com ele? Se eles estão em paralelo, a tensão é a mesma. Então a tensão no R3 é igual a 7 volts. Então R2 está em paralelo com R3, eles têm a mesma tensão. Então o VR3 igual a 7 volts. Agora eu quero saber a tensão no resistor 1, que não está em paralelo com eles, está em série com eles. Ora, se na fonte eu tenho 10 volts e perdi no paralelo 7 volts, sobra quanto para o meu R1? Vai sobrar a diferença, 3 volts. 3 volts mais o paralelo que eu tenho aqui vai ser igual a 10 volts. Então, o VR1 vai ser igual a 3 volts. Então, a característica do circuito misto, que é esse circuito, qual é? É que eu tenho, no paralelo eu vou ter a mesma tensão e a tensão que sobra vai ficar para quem estiver em série, né? Então, isso é o que a gente vai estar obedecendo em relação à tensão. E a soma do paralelo mais a soma de quem está em série tem que dar a tensão da fonte. Agora vamos falar um pouquinho da corrente nesse circuito. Esse circuito, como eu tenho aqui um paralelo, a corrente nesse caso ela não é a mesma em todo o circuito, porque eu tenho um elemento aqui onde a corrente ela pode se dividir. Então eu vou vir com 3 amperes até esse ponto e aí a corrente se divide. Vai vir uma parte para cá e uma parte vai passar pelo R2. Então vamos imaginar o seguinte, eu estou vindo com 3 amperes. Eu sei que para o R3 está vindo 1 ampere. Quanto que vai descer para o R2? Esse circuito, se ele fosse série, eu iria dizer que a corrente é a mesma, mas ele não é mais um circuito série. Eu tenho aqui uma situação de circuito paralelo. E no circuito paralelo, a tensão ela se divide. Então, desses 3 volts, agora eu tenho 2 rotas para a corrente. Essa rota aqui e essa rota. Então, eu venho com 3 amperes,
Para o R3 vai 1 ampere e para o R2 vai a diferença, eu vou ter 2 ampere. Então a corrente que chega nesse ponto, ela se divide, uma parte para o R2 e uma parte para o R3. Esse ponto, que é um ponto de intersecção ou um ponto de separação da corrente, ele recebe o nome de nó, né? Inclusive, essa regra da corrente que chega no nó é igual à soma das correntes que saem do nó, né? É uma das leis de Kirchhoff, tá? Mas enfim, apenas pelo conceito do circuito paralelo já dá para a gente ter essa ideia de que esses 3 ampere que chegaram nesse nó, eles vão se dividir. Como eu sei que para cá tinha vindo 1 ampere, para cá eu sei que a diferença vai estar nele, ou seja, 2 ampere. Então aqui eu tenho uma corrente de 2 ampere. Se você tiver dúvida nesse tipo de exercício, faça uma revisão das matérias que vocês tiveram já em eletricidade, onde isso foi tratado. Eu não estou colocando diodos ainda, estou apenas trabalhando com os resistores que vocês já conhecem. Quero propor agora alguns exercícios, mas antes desses exercícios eu vou resolver mais um. Nós tínhamos parado na letra F, né, na aula passada, então agora nós faremos a letra G. A letra G, eu tenho esse circuito. Eu tenho um circuito onde eu tenho uma fonte de 5 volts, né? Eu tenho um resistor de 470 ohms, é o R1. Tenho um diodo que está em paralelo com o R2, que é um resistor de 1K. E aí eu estou pedindo a tensão no diodo, tensão no resistor 2, tensão no resistor 1, corrente no resistor 2, corrente no resistor 1 e a corrente no diodo. Sendo assim, vamos fazer juntos? Então, o primeiro ponto que nós temos é: qual é a tensão em cima do diodo? Esse diodo ele está polarizado diretamente. Eu sei disso porque a corrente sai do positivo, chega nesse nó e desce uma parte para cá e uma parte para cá. E essa parte que desceu, a seta da corrente está no mesmo sentido da seta do diodo. Então ele está polarizado diretamente. Dá para ver também que o positivo do diodo está ligado no positivo da fonte, o negativo do diodo no negativo da fonte. Isso é suficiente para que eu possa dizer que a tensão em cima desse diodo é igual a 0,7 volts. Então a tensão no diodo polarizado diretamente 0,7 volts. Agora vamos achar a tensão no resistor 2. Está aqui o resistor 2. Qual é a tensão no resistor 2? A tensão no resistor 2, como ele está em paralelo com o diodo, essa tensão vai ser igual a 0,7 volts. Eles estão em paralelo, logo eles têm a mesma tensão. Então a tensão no resistor 2, 0,7 volts. E a tensão no resistor 1? Assim como no caso de cima, eles estavam em paralelo e o que sobrou ficou no R1. Nesse caso, nós vamos analisar e nós sabemos que eles estão em paralelo. E no paralelo eu vou descontar uma vez só a tensão, porque é um paralelo, não é um série. Então, se aqui eu tenho 0,7 nesse paralelo, vai sobrar para cá 4,3 volts, que é justamente quem? É a diferença para a fonte. Então, a regra é, se eu tenho um paralelo, eu desconto uma vez só, porque eu poderia colocar 200 componentes em paralelo. A tensão em cima deles ainda seria 0,7 volts. Né? Se a tensão em um deles é 0,7, a tensão em 2, em 3, em 4, quem tiver em paralelo vai ser também 0,7 volts. Então eu tenho 4,3 aqui, achei todas as tensões. Então o meu VR1 igual a 4,3 volts.
Lembrando que agora não é mais um circuito série como da aula passada. Vamos falar das correntes. Falando das correntes, eu quero achar o IR2. O IR2, está aqui o meu R2, eu quero achar essa corrente aqui. Bom, eu tenho aqui, para achar o IR2 eu vou usar a lei de Ohm. IR2 é igual a VR2 dividido pelo R2. Então eu vou fazer 0,7 dividido por 1000, né? Ou 1 vezes 10 à terceira. Essa conta vai ser igual a 700 vezes 10 a menos 6, depois que você apertar engenharia. E aí, apertando engenharia, 700 vezes 10 a menos 6, nós sabemos que o 10 a menos 6, ele é o micro. Então, a resposta vai ser 700 microampere. Tá? Quem tiver dúvidas também, dá uma revisada no material sobre os prefixos, né? Sobre mili, o micro. Até então, pelo menos nas aulas de eletrônica, nós usamos muito o mili, né? O 10 a menos 3, mas existe o 10 a menos 6, que é o micro. Então, a corrente no resistor 2 vai ser de 700 microampere. A corrente no resistor 1, essa corrente aqui, ó. Qual seria esta corrente? Eu vou fazer 4,3 por 470. Então, o IR1 vai ser igual a 4,3 dividido por 470. E 4,3 dividido por 470 é igual a 9,14 miliampere. Esse vai ser o IR1. 9,14 mili, né? Porque é 10 a menos 3 ampere. Então, olha só, o que eu achei? Essa corrente, 9,14 miliampere. E essa corrente aqui, 700 microampere. E agora, falta achar quem? A corrente no diodo. A corrente no diodo é essa corrente aqui, ó. Essa é a corrente do diodo. Eu quero achar ela. Ela não é a mesma corrente que eu tenho passando no R1. Por quê? Porque essas correntes, a corrente que passa pelo R1, ela se divide, uma parte para cá e uma parte para cá. Assim como aconteceu no nosso exemplo. Esses 3 amperes, veio um para cá e 2 para cá. Então eu sei que nesse nó está chegando 914 miliampere. E para cá está escapando 700 microampere. Quanto que vai sobrar aqui no meu diodo? Eu sei que o que não foi para o R2 vai acabar descendo para o diodo. Então eu vou fazer o quê? Eu vou fazer que a corrente no diodo vai ser quem? A diferença vai ser essa corrente que está chegando aqui neste nó, menos essa corrente que está saindo do nó. Vai ser 914 miliampere menos 700 miliampere, é a corrente que vai descer. Então vai ser 9,14 vezes 10 a menos 3 menos 700 vezes 10 a menos 6. Isso vai me dar uma corrente no diodo de 8,44 miliampere. Então vai descer pro diodo 8,44 miliampere. Então o ID 8,44 miliampere. Essa vai ser a corrente no diodo. Então tá aí a nossa aula, pessoal. Um grande abraço a todos e bons estudos.